Fala pessoal, como é que vocês estão? Beleza? Tô aqui com o manto Big Eminem, certo? Vamos reagir aqui, galera, a histórias reais de traders reais, tá? Então, nós vamos começar aqui pela história de Peter Brandt, beleza? Vou dar play aqui. Quantos traders já falharam no começo da jornada como traders? Nesse episódio, que é sobre esse livro, eu vou falar sobre o Peter Brandt. Vamos nessa, depois da vinheta. Pam, 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 pam. Peter Fock Brandt. Nesse episódio, no segundo episódio da série Traders, né, Histórias Secretas de Traders Reais, eu vou falar sobre o Peter Brandt. Mas antes de saber a história desse cara, eu quero pedir que você curta o vídeo, compartilhe ele, se inscreve no canal. Eu sei que muita gente ainda não está inscrito. Já sou inscrito. Você vai poder receber atualizações de tudo que a gente faz, de todo o conteúdo que a gente gera aqui. E hoje é mais uma história fantástica do livro Unknown Market Wizards. Se você não viu o primeiro episódio dessa série... Esse cara é uma lição de moral para quem é viciado em dívidas pô. ficar milionário. Aí, ó. Veja isso. Aí E as vocês, dívidas? ó. Como se livrar E fica das fazendo dívidas? dívida aí Parando pra de comprar acreditar que a mesa. solução Aí, para ela é ó. dinheiro. Pega um sujeito que Clica para ver, Aí vai me estar em algum fudeu. lugar aqui nos vídeos relacionados, o primeiro vídeo da série Histórias Foi mal, Secretas de Traders Reais. Foco. E a história é que muita gente já falhou, muitos traders, de fato Todo muitos. mundo, O todo Peter mundo. ele não foi diferente. Depois Todo de mundo uma já falhou, década, todo de mundo. 10 anos de sucesso espetacular, ele sentiu que perdeu o edge, ele sentiu que ele perdeu a vantagem matemática. Ele ficou 11 anos fora do mercado. Caramba. E aí quando ele voltou, ele conseguiu transformar o trading dele, mais uma vez, em algo de alta performance, em buscar resultados de alta performance por mais outra década. Cara, vou ser sincero, eu tenho essa dificuldade aí de... Se eu ficar fora muito tempo do gráfico, parece que quando eu volto sem saber porra nenhuma, não sei vocês. Mas é doideira isso, né? Peter começou ali nos anos 70, numa época em que ser um broker era ficar gritando no pitch, ali buscando os trades e as melhores oportunidades no pregão viva voz, algo que praticamente não existe mais hoje, né? Foi nessa época, numa época... Porra, o que vocês acham? Eu acho que eu ia gostar, mano, de, sei lá, ficar lá gritando, tá ligado? Cal, quero euro. Só ia ter euro também, né? Pra, pô, ser lucrativo atualmente. Aliás, que o mercado futuro, esse mercado que a gente chama de mercado futuro, era só limitado aos commodities. Petróleo, soja, arroz, Milho. todos os commodities que você pode imaginar, ouro, entre outras coisas. Na verdade, o ouro lá era um pouco diferente nos anos 70, tinham certas limitações. Daquela época para cá, dos anos 70 para cá, começaram a vir os futuros financeiros. O que são os futuros financeiros? Índice futuro, os contratos de juros, né, os índices de ação, a própria negociação de moedas, né, que hoje, na verdade, a gente chama de futuros, antes eram só os commodities. Hoje, os futuros financeiros são os que, na verdade, dominam o mercado. Né? Para a gente entender um pouco a carreira desse cara, 27 anos de carreira do Peter Brandt. Pô, 27 anos Ele é teve ali uma tempo pra jornada caralho. inicial de 14 anos, ele teve uma pausa no meio e depois uma outra jornada de 13 anos. A que ele vive hoje, a que ele vive agora. Ele teve 11 anos de pausa. Ele não conseguiu passar para o Jack Schwager o histórico do trade dele antes de 81. Só que nos 27 anos seguintes, onde ele tem um histórico, ele atingiu uma performance anual da casa dos 58% ao ano. 58% Em 27 anos? ao ano. É bastante dinheiro, tá, gente? Se a gente parar para pensar, Caralho, meu irmão. 58% ao ano de qualquer dinheiro transforma algo... Gente, 58% ao ano, tá? 58% ao ano. Porque tem uma galera aí que tá fazendo 5.000% no mês. Então, fica a dica aí. se transforma em algo incrível. São 27 anos em 58% ao ano. Alguns anos com muito mais, alguns anos com menos, alguns anos em drawdown.
É claro, faz parte, né? Uma das coisas que o Jack Schwager... Isso que ele fala é muito importante, né? Porque, pô, a gente está trabalhando com renda variável, mano. Então não vai existir, sei lá, eu faço 10% todo mês. Não vai existir, irmão. Ninguém faz isso. O que acontece pô, tive 2% no mês, tive 10% em outro mês. Pô, fiquei no drawdown no mês seguinte. Aí, beleza, terminou o ano, finalizou o ano. Dividir a porcentagem que eu fiz por ano por 12 e você tiver uma média ali, aí ok. Mas dizer que o cara tem esse padrão e que ele consegue fazer isso todo mês é loucura, pô. Não existe. Observem, cada um dos traders que ele entrevista é o Sharpe Ratio. Se você não ouviu falar do que é o Sharpe Ratio, coloca aqui, Valdaia, pra gente o nome Sharpe Ratio. Pessoal, boa notícia. Conversei com a minha equipe, decidimos abrir 7 dias de acesso grátis para você conhecer a TraderUp. Você vai ter um time de analistas te entregando as melhores oportunidades de day trade, swing trade, mercado americano e criptomoedas. De bônus, ainda pode assistir um curso completo de análise técnica. Massa. É só clicar no link que acompanha este vídeo e começar hoje mesmo. Aí, galera, 7 dias grátis aí, ó. Sem pagar nada, sem precisar de cartão. Comece seu teste grátis. TraderUp, Powered by LS. Grande storm aí do mercado. Você... Não tô entendendo isso aqui, desses anúncios. Tem que pagar o YouTube Premium, talvez, né? Mas, vou pagar, mas esse aqui vai ficar assim mesmo, não vou mudar Muito não. menos deve ter ouvido falar de Sortino Ratio. O que é o Sharpe Ratio? Só para a gente entender. É uma medida que é usada muito no mercado financeiro quando a gente vai avaliar um ativo, um fundo para investir, ou a gente vai avaliar um fundo de investimentos. O Sharpe Ratio basicamente mede o quanto o retorno sobre o investimento ele tem acima de um investimento de risco zero. Vou dar um exemplo para vocês. Imagina que você investe no Tesouro Selic, e ele te dá ali 3% ao ano. E um fundo de investimento deu 8% ao ano. Então, você tem um excesso de retorno de 5%. A diferença entre investir em algo super seguro e esse investimento que você tem. O Sharpe Ratio utiliza esse número, esse 5% de excesso, e ele avalia ali a volatilidade, o quanto o retorno foi muito forte para cima, o quanto o retorno foi muito forte para baixo. Ele usa a volatilidade para os dois lados. A diferença do Sharpe Ratio para o Sortino Ratio é que o Sortino Ratio ele não considera a volatilidade para cima. Ele não penaliza você ter fortes resultados positivos. O Sharpe Ratio já. O Sharpe Ratio não importa, o que ele quer é um retorno mais suave. Se a gente parar para olhar o resultado que o Peter teve, historicamente, ele tem um Sharpe Ratio de 1.11 comparado com um Sortino Ratio de 3. Tanto um quanto o outro número são definitivamente altos. Tá? E é interessante porque o Peter ele não é conhecido no meio financeiro. Até pouco tempo atrás, quando ele começou a publicar um newsletter que ele chama de Factor. É um newsletter que ele faz ali, acho que é toda semana que ele faz esse newsletter aí. Tá? E muito interessante, aliás. Mas deixa eu falar um pouquinho de algumas coisas da entrevista que ele deu para o Jack Schwager. Peter cresceu, na verdade, numa família pobre, mãe solteira. Ele sempre teve ali, desde cedo, um espírito empreendedor. Quando ele era meninão ali, moleque, ali com uns 10 anos de idade, ele entregava jornal, trabalhava e fazia uma graninha entregando jornal na vizinhança, colecionava garrafas, já era um menino com muita vontade de criar as próprias coisas. Ele cresceu, ele se formou em publicidade, mas ali, a partir daquela inspiração que ele tinha do irmão que colecionava moedas de prata, ele começou a se interessar por negociar, pelo interesse pelo mercado. Ali pelos anos 60, 70, os americanos eles não podiam possuir ouro, eles não podiam ter. Imagine anos 60, 70, como é que essa galera analisava gráfico, né, velho? Hoje a gente tem tanta ferramenta, tanta parada fácil aí, que é doideira pensar, né? Tipo, caralho, meu irmão, como é que esse cara, porra, sabia que a parada tava subindo, tava descendo ali, baseado só no desenho, a mão grande devia ser, né? Devia pegar os valores ali, jogando e ticando, né? Doideira. Ouro, mas eles podiam ter prata. O irmão começou a faturar uma grana com aquela prata. Ele viu o irmão ganhando ainda mais dinheiro com a prata e chamou mais e mais atenção para ele para os mercados. Uma outra coisa que também chamou a atenção do Peter para os mercados foi que ele tinha um conhecido que operava soja lá em Chicago, nos pits, dentro do pregão Viva Voz. Esse conhecido chamou um dia ele para conhecer o pregão Viva Voz
E ele diz na entrevista que a reação dele foi instantânea. Uau, eu quero fazer isso para a minha vida, né? Pensou ele. Naquela época ele ainda trabalhava com publicidade, já era formado, já tinha um emprego estável. E ele diz na entrevista que ele estava feliz com o trabalho. Ele só não gostava muito da politicagem que tinha que fazer dentro da empresa, aquela história de mundo corporativo, né? Uma outra coisa que chamou bastante a atenção dele é que os traders de commodities, eles trabalhavam das 9h30 à 1 da tarde. Isso deixou ele ainda mais intrigado de entender como aqueles traders faziam aquilo, como eles conseguiam construir patrimônio sendo um trader e operando menos tempo, tendo mais liberdade. Isso é muito importante, o que eu falo, sempre falo, meu irmão, eu dedico o meu tempo CL Trader, que a gente fala, de no máximo aí 4, 5 horas no dia, não passo disso, mano. Overtrade só vai fazer você perder dinheiro, ganhar jamais. Uma pergunta que o Jack Schwager fez para o Peter foi se ele não se preocupou com a probabilidade conhecida de que 95% dos traders não dão certo. Né? O Peter disse que só veio descobrir isso muito tempo depois. Né? A única coisa que ele via ali no começo eram as Mercedes-Benz e os Porsches na frente da Bolsa de Valores. Passou um tempinho ali, ele conseguiu um emprego na Continental, era uma empresa que dentro dos negócios deles eles estavam começando. Isso aí, pô, não é porque só 95% aí, né, pelo que ele fala, conseguem, né, ser lucrativo que você não pode. Você pode estar dentro da estatística, aí vai depender de você, do seu mental, né? É doideira pensar isso, né? Mas é isso. Uma corretora, fazer brokerage, né? Ser uma corretora para commodities. E foi ali que ele começou a se envolver com os mercados. Ele fez um treinamento, passou no treinamento, ele não tinha salário. Ele teve um adiantamento, eles chamam de drop, um adiantamento de 6 meses para ele sobreviver, $1.000 e poucos. Ele ganhava quase 30 mil já como publicitário, né? Então, muito mais do que o dobro. A sacada que ele teve ali naquela hora que ele começou a ser um corretor de commodities foi visitar alguns clientes antigos que ele tinha na publicidade, como a Campbell, que faz aquelas sopas enlatadas, e o McDonald's, né? E ele tentou ser o corretor deles no mercado de commodities. Tem muita coisa que a indústria alimentícia, obviamente, é compradora de contratos futuros de commodities, né? Isso foi ali em 1974, bem no comecinho do mercado futuro que a gente conhece hoje. Foi ali que ele conseguiu esses 2 clientes e começou a jornada dele 100% no mercado financeiro. O que é interessante é que a corretora que ele trabalhava permitia que ele tradeasse a própria grana. Ele começou de fato a operar o próprio dinheiro em 1976, quando ele já tinha ali guardado e feito um pé de meia com as comissões e com o salário, né? Uma coisa interessante que ele mencionou na entrevista, é que ele quebrou. Você vai pegar R$1.000 que estão sobrando por aí. Vamos lá, empíricos. Vai colocar no sistema automatizado do MemeBot. Vai esperar MemeBot, galera, ó. E vai ver esse mesmo valor que você colocou, tendo a chance de virar até R$300 mil. Sim, uma multiplicação de 300 vezes. Não sabe do que tá eu tô aparecendo falando? a galera que eu conheço aí, só que... tá aparecendo agora na sua tela para testar o MemeBot. Você dá um clique. MemeBot, não caia nisso, pelo amor de Deus, gente. Como trader. Ele começou ali como trader, mais no lado fundamentalista. Ele pegava ali uma dica que os corretores e outros caras ali dentro da corretora davam. Foi justamente a primeira conta, ele menciona que a primeira conta que ele quebrou foi com dicas ali, recomendações. Aí ele desistiu e comprou um livro sobre ponto e figura. Aí foi a segunda conta que ele quebrou. E ele foi tentando, quebrou mais contas, mais contas. Ele fala que a primeira coisa que começou mesmo a mudar o resultado foi usar stops, né? Mas stop de verdade, se comprometer com o prejuízo que ele comprava no mercado. A segunda coisa que opera sem stop, que é doideira. Dele, não tô dizendo que não dá para ganhar dinheiro operando sem stop, tá, galera? Mas, assim, você tem que fazer o que funciona para você, o que você acha que é certo. E foi um amigo que trabalhava com ele que chegou para ele e falou assim, vem aqui, vamos ali. Ele desceu com o Peter, atravessou a rua e foi numa livraria e comprou para o Peter um livro do Magui e do Edwards, que se chama em português Análise Técnica das Tendências das Ações. Que massa. Pedi para o nosso editor colocar aqui a foto do livro, tem uma edição em português. É um livro muito clássico sobre análise técnica. Ele diz, o Peter, que esse livro permitiu que ele criasse um método para que ele seguisse. Até então, ele dizia que ele era totalmente perdido no que ele fazia. Quando alguém perguntava por que ele fez um trade, ele não sabia explicar. Peter menciona que ali foi um grande divisor de água para ele, de águas, né? Uma coisa interessante até, o Jack Schwager perguntou para o Peter
se o amigo dele que recomendou o livro teve sucesso como trader. E é interessante que o Peter diz que não, que ele nunca foi capaz de ter performance, o que é, no mínimo, irônico. O próprio Jack Schwager achou bastante irônico esse fato, né? Dali para frente, depois que ele começou a construir uma maneira de operar, ele continuou por mais um ano como broker, e aí ele largou o trabalho como corretor e começou a focar só nos trades. Ele comenta sobre um mentor que chama Dan, que ele fala bastante na entrevista, que ele operava totalmente, o Dan operava totalmente diferente que ele. O Dan era o cara mais feeling, era um cara mais contra-intuitivo, ia contra os movimentos. E o Peter disse que ele aprendeu muito com o Dan, especialmente sobre gestão de risco, Cara, essa parada de feeling é um negócio da porra, né? Porque às vezes, bicho, me dá um setup, por exemplo, de compra ali. E às vezes eu fico com receio de entrar por conta do meu feeling, tá ligado? Pô, eu tô com feeling vendedor, me dá o setup de compra. E aí, o que eu tô fazendo? Eu tô fechando o olho pro feeling e tô entrando no que o operacional manda, tá ligado? O Peter menciona várias vezes na entrevista que foi um pilar importante na jornada dele. Esse mentor, como conta o Peter, operava mais com fundamentos de intuição, mas a gestão de risco ele era fantástica e fazia mesmo diferença. Ele aprendeu com ele a tomar risco de maneira calculada, um trade de cada vez, né? Uma sacada de fato importante. Ele aprendeu que o mais importante era proteger. Era tudo mato, né, man? Então ninguém sabia o que era bom, o que era ruim nessa época aí. Doideira, muitos anos atrás, velho. Proteger o capital e ter chance ali, né? Ter fichas para começar de novo e para tentar de novo. O Dan uma vez disse para o Peter, o Dan, o mentor dele, disse que ele tinha que ter um edge, que não seria no gráfico que ele teria no edge. O Dan dizia para o Peter que qualquer padrão gráfico podia falhar e que se não houvesse um gerenciamento apropriado do trade, não haveria vantagem nenhuma no padrão em si. O Peter, aliás, ele opera até hoje padrões gráficos, triângulo, ombro, cabeça, ombro, padrão gráfico, análise técnica, arroz com feijão. Tá? Ele gosta ali de operar rompimentos, ele pega um padrão gráfico, um triângulo, por exemplo, e traça uma linha de onde seria o extremo desse triângulo e ele opera esse rompimento, stop curto, etc. Né? No começo da carreira, o Peter buscava seguir tendências o máximo que a tendência pudesse dar. Ele deixava o mercado bem solto, com o stop bem longe, né? Deixava o mercado se movimentar, mas ele conta ao longo da entrevista que conforme o tempo foi passando, o mercado foi ficando mais agitado e ele começou a ter que ajustar a maneira que ele gerencia os trades. Você vê, ele opera de uma mesma maneira, com o mesmo fundamento, mas ele foi ajustando alguma coisa ao longo do caminho. Ele comenta ali, né? Essa questão de ajustar é super importante, né? E da escola que eu vim, por exemplo, eles buscavam 10R, né? Fazia várias parciais, e eu não consegui me adaptar, mano. Talvez se eu tivesse tentado seguir a mesma coisa, se eu não tivesse me adaptado a fazer o que eu faço hoje, talvez eu nem teria deslanchado assim de hoje ser lucrativo, né? Mas é uma viagem isso. O ideal é você se adaptar ao que serve pra você, velho. Porque, tipo, pra mim, eu não conseguia, mano. Tipo, de 20 trades que eu pegava, 15 batia 5R, tá ligado? E ou me tirava no BE, ou ia pro take, e o resto era loss, assim. Então, eu vi na estatística que se eu pegasse os 5R que eu pego hoje, eu conseguiria ser lucrativo, e aí eu me adaptei para isso. Entrevista que o mercado ficou mais volátil, esses movimentos de vai e volta, né? Ele até fala que uma das coisas que ele mudou foi o padrão. Ele gostava de usar padrões antigamente de 1 a 4 semanas, ele olhava um gráfico diário e via de 1 a 4 semanas um padrão, e hoje ele aumentou um pouco esse padrão, 8 a 26 semanas, segundo ele conta na entrevista. Ele usa geralmente gráficos diários, semanais e mensais para operar, isso é importante, tá? Sobre gestão, uma sacada que ele mencionou na entrevista, que ele não tenta mais do que uma vez reentrar, ele só faz uma reentrada caso o mercado tira ele no stop loss. Ele nunca se permite uma terceira tentativa, porque ele acredita... Eu me adaptei só com uma, né? Tipo, se eu tomei um stop ali, eu paro, não tento mais do que um, não. Mas isso é de cada um, tá? Que não é aceitável, abre aspas, segundo o que ele diz,
perder 30 centavos num range de 10 centavos. Né? Ele, no começo da carreira, ele permitia ali ter um stop um pouco mais largo, mas atualmente, nos últimos anos dele, ele procura ter um stop mais curto, geralmente de 1 barra, no diário, no gráfico diário, e no máximo 3 barras atrás, depende muito de como o padrão se forma. E falando um pouco do histórico dele, houveram anos ali excelentes na carreira do Peter, como em 1987 ele fez 600%. Caralho. Mas alguns anos ruins que valem mencionar, como 1988, que ele perdeu 5%. Olha só a diferença, né? Uma outra sacada, né? Uma outra sacada interessante sobre isso, sobre a gestão do Peter. Ele acredita que o trabalho do trader é tomar loss. Que um loss, segundo ele, não significa que está fazendo nada errado. A parte dura do nosso trabalho como trader, segundo o Peter, é que você pode fazer tudo certo e ainda tomar um loss. Porque não existe ninguém que vai te dizer bom trabalho, né? Só a gente tem controle do que a gente faz. Bota isso na cabeça de vocês. Dá só uma olhada e aí, agora mais de 14 mil vagas só no LinkedIn de analista de dados. Isso porque a análise de dados é uma das habilidades mais valorizadas no mercado de trabalho. Segundo o Peter, e ele tem toda a razão, né? Um trader ser bom ou ruim não tem nada a ver com o resultado. Foi então que o Peter passou em um processo seletivo ali, no começo dos anos 90, para trabalhar numa empresa que se chamava Commodities Corporation, uma mesa proprietária, mas uma mesa proprietária de verdade, você vai entender por quê. Caralho. Né? Era uma famosa empresa proprietária na época. Para vocês terem uma ideia, depois que ele fez o processo... Caralho, gente, vocês têm noção disso? Que, tipo, mesa proprietária é muito antigo, velho. Que loucura! Eu não sabia, não tinha nem noção que existia mesa nessa época aí. Pra mim, existiam as corretoras, a galera trabalhava, mas pra mim, que doideira, muito bom isso aí, velho. Interessante. Seletivo, eles deram para ele uma conta de $100 mil para operar, ali no comecinho. E aí cresceram para uma conta de $1 milhão e depois $5 milhões. Caralho, velho, isso é bom pra gente, velho, que pô, é focado aí nas mesas e tudo mais, dá uma segurança maior, né? Porque se você parar pra pensar que desde 87, sei lá, 97, 77, não lembro mais agora, o TDAH bateu, mas há muitos anos atrás já existiam as mesas proprietárias, mano, que doideira. Olha só, olha o tamanho do lote que ele tinha, né? De fato uma mesa proprietária. E com isso, é interessante na história do Peter, começaram a vir os problemas, todos os problemas por trás disso. Mas que problemas, garoto? O Peter diz na entrevista que ele nunca foi bom em operar valores enormes, grandes valores, que ele não se sentia simplesmente confortável, ele não tinha conforto. É aquela história, né, que cada um sabe o tamanho do seu sapato. Ele tinha muito costume de operar o próprio dinheiro, e quando viu um dinheiro muito maior do que o que ele era acostumado a operar, ele se sentiu bastante desconfortável. Por isso que o ideal é você começar ali nas pequenas, né, nas mesas ali com um valor mais baixo, porque se você conseguir ser consistente com a conta de 10 por um período, né, aprovar e ficar aí 3, 4 meses com a conta, você vai conseguir com 100, com 200k, entendeu? Então, porra, muito bacana isso aqui. $100 mil, $1 milhão, foi uma coisa, de repente foi para 5, o peso veio. Ele ficou ali, né, nessa empresa, nessa mesa, por 3 anos. E ele comenta na entrevista que esse tempo lá afetou muito a performance dele. Ele não conseguia operar tão pesado quanto o dinheiro que ele tinha para performar ali, aqueles $1 milhões todos. Foi ali que em 1992, ele entrou em 89, ele saiu da empresa porque ele não conseguia atingir as metas que a empresa exigia. Mas ele ainda assim saiu com resultados marginalmente positivos. Nos 2 anos seguintes da saída dele, da mesa proprietária, ele voltou a operar a conta pessoal dele, mas não do jeito que era antes dele ir trabalhar na Commodities Corporation. Ele disse que ele sentia um sabor amargo na boca do trade, ele tinha um gap emocional muito forte. Foi ali que ele decidiu encerrar a conta dele, ele fechou a conta pessoal dele. Doideira, e ele disse que ele falou para si mesmo, Deus, que alívio, né? Engraçado. Foi 11 anos depois, em 2006, que ele voltou a operar. Ele ficou esse tempo inteiro fora. Ele disse que ele estava sentado na mesa com a esposa, quando de repente o mercado veio na cabeça dele. Ele pergunta para a esposa o que ela acha de ele começar a voltar a tradar. Ela não gostou nada da ideia, porque ela viu o que ele passou nos últimos anos antes de parar de operar. Né? Ela disse que lamentava a fase miserável que ele passou nos últimos anos. Ele diz na entrevista que ele sequer tinha software instalado no computador, ele sequer tinha acesso ao mercado no dia a dia. Ele realmente se desligou. E quando ele voltou a operar, ele menciona que ele voltou a gostar do que ele fazia.
E começou a ter realmente prazer em treinar. E passado alguns anos depois que ele voltou a operar, ele decidiu, por oferta de alguns amigos pediram, ele tinha muitos amigos, viam o resultado dele, o sucesso dele, pediam para ele operar o dinheiro desses amigos, e ele voltou a operar, ele começou a gerenciar dinheiro de amigos, né, de pessoas próximas. Né? Vale lembrar que nos Estados Unidos isso é permitido. No Brasil tem toda uma outra regulamentação, tá? Importante, tá? Só que nessa história o problema voltou de novo. Em 2013, anos depois que ele voltou a operar, ele voltou em 2006, ele teve o maior drawdown da carreira dele, que foi de 13%. Quando ele mesmo comenta que se ele não tivesse aquela pressão, imagine, mano, não teria sido mais do que 5%. O maior drawdown da vida do cara foi 13%, velho. Que doideira, né? É pouca coisa, né, velho? Muito pouco. 13% é pouco. Assim, né? Julgando que você tem 100% do capital, né? É como se a gente que opera na mesa tivesse apenas 1,5%, né? Acho que é isso, de drawdown. Se a gente tem os 10%, né? Então seria só 1,5% de drawdown na carreira inteira. Loucura. Ele detalha ali na entrevista que as decisões dele não faziam sentido. Imagina, pessoal, vocês que estão aqui no Esquadrão, a gente sempre fala do termo MD, né, que é o dia da fúria, o dia do Michael Douglas. Dá para sentir bastante na entrevista que ele menciona que ele teve assim, 1 ano de grande MD. Né? Não é de derreter tudo, mas é de tomar decisões erradas, de não estar em sincronia com o mercado ou não estar em sincronia com si próprio. Ele diz que você tem que estar em sincronia com o mercado e com o seu operacional. Não estando em sincronia com nenhum dos dois, vai dar errado. E ele diz que ele não estava nessa época em sincronia com nenhum dos dois. Né? Ele diz que forçou muito a barra. Então o dinheiro grande, mais uma vez, pressionou o comportamento dele. Foi aí que ele, conversando com alguns amigos traders, ele tinha uma rede de pessoas, vê como comunidade é importante. Ele tinha uns amigos traders profissionais que ele conversava muito. A galera falou, devolve o dinheiro para o pessoal. Devolve. Foi ele devolver o dinheiro que a curva dele começou a subir de novo e nunca mais olhou para trás. Foi coisa ali de 1 ano que ele ficou gerenciando esse dinheiro de terceiros. Né? Ele menciona, durante a entrevista, que o dinheiro dele próprio ele enxerga como se fosse o dinheiro de banco imobiliário e que o dinheiro dos outros parecia muito real e pressionava ele. Eu já recebi proposta, tá, gente, de operar uma conta PAN. Né? Para quem não conhece, conta PAN é uma conta em uma corretora que seria gerenciada por mim, que ia ter investimentos de várias pessoas de todos os valores, tá? E eu recusei justamente por conta disso aí, cara. Eu sou sincero comigo mesmo e eu sei que me atrapalharia muito operar com o dinheiro dos outros, sabe? E sei lá, eu acho que é uma pressão desnecessária, já que tem as mesas aí e tal, que só depende de mim. E que se eu perder, como já perdi várias vezes, não muda nada, tá ligado? Porque não é dinheiro de ninguém, não vai ter ninguém me cobrando nada. É isso. Falando indo um pouco até para o lado de mercados, né? O que o Peter opera? Ele opera basicamente futuros, commodities e moedas. Bem parecido com o que eu, Garuf, né, opera. E uma coisa legal que ele menciona e que eu me enxergo muito nele é que ele diz que ele opera exatamente a mesma técnica. Ele diz durante a entrevista que ele não vê diferença nenhuma entre futuros, ações ou qualquer mercado, graficamente falando. Uma outra regra, olha só, pra mim, o cara fez 27, ele fez quase 60% ao ano, 58% por 27 anos. Cara, eu não tô acreditando nisso aqui. Me fizeram gravar um ads com a promoção da Finclass. Tá tudo lá. Agora, pelo amor de eles Deus. querem que eu... Fazendo as análises no final de semana, já. Mas é bom. Operando na segunda-feira e só gerenciando o trade ao longo da semana. Ele diz que ele não consegue ficar sentado num computador olhando o gráfico mexer porque deixa ele ansioso e faz ele tomar decisões ruins. Então, um cara que trabalha poucas horas por semana conseguiu um resultado impressionante. É realmente um swing trader profissional com resultado de alta performance. Né? E sobre gestão de risco, ele diz, a minha ideia futuramente é isso aí, galera. Eu quero ir pro swing, entendeu? Mas eu preciso ter um resultado muito bom e expressivo que me renda muita grana que o day trade dá,
sabe? Mas eu acredito aí que daqui uns 2, 3 anos eu já devo estar no swing. Esse swing dele aqui, eu acredito que é gráfico diário e semanal, né? Aí eu acho que já é muito. Eu quero ficar ali no 4 horas mesmo. Ele diz assim, legal, não é o gráfico que me dá a vantagem matemática, é a gestão de risco e o manejo financeiro. É a disciplina para executar as ordens e o risco corretamente em cada uma delas. Diz ele, eu de fato concordo. Né? Ali mais ou menos no final da entrevista, o Jack pergunta para o Peter dicas para se tornar um bom trader. Aí, ó. Presta atenção. Vamos ver o que é que o Peter fala aí. Diz o Peter, né? Saber esperar, aprender a esperar pela jogada certa, para que você não esteja sem foco ou frustrado quando a boa operação de fato aparecer. Tem que aprender, segundo o Peter, a não levar os losses de maneira pessoal, como uma ofensa do mercado para você. Ter a motivação no lugar certo. Ele acredita que a motivação de operar o mercado não pode ser o dinheiro, que a motivação tem que ser muito mais o desafio em resolver problemas todos os dias, em analisar o mercado e encontrar boas oportunidades, né? Ter o controle para fazer direito isso todo dia, pelo resto da vida. O Peter diz que ele encontrou muita satisfação em ser disciplinado. O que os traders de sucesso têm em comum, segundo Peter? Eles respeitam o risco. Eles limitam o risco em cada trade, palavras dele. Aí, né? Eles não assumem que vão estar ou que devem estar certos toda vez. Não há excitação ou tristeza em nenhuma operação. Sacadas importantes. Eu adorei a entrevista com o Peter, que é o primeiro trader do livro. Alguns comentários finais que eu quero fazer. Né? O Peter ele teve o melhor ano dele em 1987, que foi na primeira fase da carreira dele. É curioso como o ano de 87, que é o ano da famosa Black Monday, produziu grandes histórias de traders. O Paul Tudor fez fortuna naquele ano. O Larry Williams ganhou a World Cup Trading em 1987 com incríveis 11.376%, que é recorde que se mantém até hoje. Foi o ano em que o Al Brooks decidiu ser um trader full-time. Caralho! Ele até menciona que estava vendido na véspera do dia fatídico, que teve que fechar a posição antes porque teve que ir trabalhar. Deve ter sido, de fato, um ano alucinado. E quem operou super alavancado e na ponta certa tem história para contar até hoje. Né? O Jack Schwager, ele bate muito na tecla que o Peter é old school, né, da escola antiga. Mas na entrevista fica claro que, o Peter não opera todos os padrões clássicos e 2, que ainda há uma pitada de discricionariedade na escolha da colocação das ordens de entrada dele. Embora, claro, ele tenha um método muito claro por trás. O texto é um bom pretexto para entender bem a diferença entre o índice Sharpe e o Sortino Ratio, que eu mencionei no começo desse vídeo. E o quão misleading, né? E quão assim, complicado pode ser entender o Sharpe Ratio em certos operacionais com risco-retorno. Espera aí. Eu esqueci, Nagas. A gente esqueceu de pedir uma coisa importante num baita vídeo desse, antes de eu comentar. As outras coisas que eu tenho aqui, eu vou pedir para você curtir. Já tá bom, né? Pô, vale a pena curtir o vídeo, vale a pena comentar. Eu vi o vídeo todo, coloca no comentário aqui embaixo, não deixa de compartilhar. Eu vi o vídeo todo. Não vai deixar de ver toda a série. Eu quero ver comentário aqui embaixo para fazer um vídeo extenso desse para cada um dos 11 traders, hein? Outro comentário. Vai comentar primeiro, no meu. Operação eu vi o realizada vídeo todo pelo Peter, o primeiro trade ali que ele fez, que foi com um contrato futuro de soja em 75, mostra muito como a visão de cada trader depende muito do tempo gráfico que ele opera. Nesse caso, ele recebeu a dica de um amigo que era scalper de pitch, né, de mercado viva voz. E enquanto o amigo saiu ganhador com 6 cents por contrato, o Peter levou um prejuízo de 12 cents por contrato. Portanto, a frase, se você está apostando na compra, alguém está entrando na outra ponta e um dos dois vai ganhar e o outro vai perder, sempre tem que ser relativizada, tem que tomar cuidado com isso. O outro comentário aqui, olha só, o amigo grafista do Peter, aquele amigo lá que em 1979 mostrou o livro do Edwards e do Magui, diferentemente do Peter, não teve sucesso no trading. Isso corrobora muito com o fato que cada um constrói o seu caminho. E ali numa sucessão de eventos que envolveram fatores comportamentais, técnicos, sociais, e sim, lógico, com alguma sorte, ou pelo menos sem muitos eventos de má sorte. Mostra que cada um
tem, de fato, um resultado único. O mentor do Peter, o Dan Markey, ele operava, como o Peter menciona, com base na intuição. E o Peter disse que ele era o melhor trader que ele já viu operar. Me parece aqui que a gente tem aquela mistura de grande conhecimento de um ativo, um comportamental ok e um gerenciamento de risco, né? Sempre ele, aliás, bem adequado. Ali no mais, é como se ele visse as coisas, assim como o João homem, na forma que, como o João disse, que ele via como o ativo ticava, né? Esse era o Dan, o mentor dele. O Peter também cita uma frase desse mentor em que o pessoal do Buy and Hold deveria ter um quadro. E ele cita: há duas partes que compõem uma boa operação: direção. Dia dos Pais aí, galera, promoção especial. Investidor 10. Carteira aí, ó. Quem quiser. E timing. Errou uma das duas, sua operação está errada. O Jack Schwager, ele deixa escapar a ideia dele a respeito do motivo de inúmeros padrões gráficos hoje não terem a mesma eficácia do que tinham há muitos anos atrás. Diz ele que é muita gente fazendo a mesma coisa. E assim a técnica perde um pouco a eficiência. Porém, eu gostaria que ele tivesse explicado mais isso. Ele não fez isso, pois a entrevista era com o Peter e não com ele mesmo. Né? Então, um comentário que o próprio Jack faz. Isso porque também a gente sabe que quando muita gente está olhando para o mesmo lado, ou esse ponto é uma região de confluência, bonito, né? Ele acaba por se tornar muito provavelmente uma região de possível aceleração ou inflexão. E a isso se mistura o argumento de que em tempos gráficos mais altos, padrões são provavelmente mais confiáveis. Aliás, uma boa discussão para o bate-boleta que vai ter na terça-feira, depois do lançamento desse vídeo. Tempo gráfico Fica maior, claro mais que Peter gosta de operar padrões com linhas horizontais, tais como retângulos, triângulos ascendentes, descendentes. A gente não pode convidar o Peter e o Pisk para almoçar numa mesa, pode dar problema. Ou vamos, né? Quem sabe, né, Nagas? Como o Peter opera swing com stops curtos e alguns mercados 24 horas, ele vive ali um certo dilema em relação aos ativos, nos quais ele pode ou não deixar um stop durante a noite, especialmente por causa dos movimentos overnight, e nos quais ele não põe stop para evitar violinos por causa de falta de liquidez. Né? Hoje em dia, esse problema não é necessariamente tão grande. O Peter, ele diz que as melhores operações que faz vêm muitas vezes da contra-intuição, que estão fora do senso comum. Assim, ele reforça que o mercado é um ambiente antinatural e que o mais importante é seguir o método. Ainda bem que vem gente lá de fora falar as coisas que a gente fica falando aqui o tempo inteiro. Né? Por fim, o Peter nos mostra o que eu e o João sempre repetimos. Opere o tamanho de mão confortável para você. Exatamente. Não venha operar se precisa pagar conta com dinheiro de trading. Saber lidar com as perdas é muito mais importante do que saber lidar com os ganhos. Siga o seu plano e dê a importância que o gerenciamento de risco merece. Esse é o Unknown Market Wizards, esse foi o Peter Brett. Porra, bom demais. Você gostou do vídeo? Eu quero ver teu comentário. Já comentei. Quero saber o que você achou da história desse cara. Se você tiver a chance de comprar esse livro, está em inglês ainda, compra, tem no Kindle, dá para receber também ele físico, tem que comprar lá de fora. Eu vejo você no próximo vídeo da série Histórias Secretas de Traders Reais. Aí. Muito obrigado. Um bom fim de semana. Se você está vendo esse vídeo na sexta-feira, um ótimo fim de semana. Sábado. Se não, você coloca aqui embaixo, garoto. Eu não vi na sexta-feira, não sei nem do que você está falando. Mas é isso, galera. Muito bacana. Muito boa a história. E é isso. Quero fazer isso mais vezes. Deixa o feedback aí. Eu prometo que da próxima não vai ter ad, tanto ad. Eu vou pagar o YouTube Premium aqui para poder não ter esses ads aí que rolou, mas é isso, não vou fazer corte, não vou fazer nada, vou deixar do jeito que tá aí. E é isso, espero que vocês tenham gostado e falou!